Vamos falar um pouco sobre a arte do teatro. Para contar uma história, o teatro se utiliza ao mesmo tempo da palavra, da dança, do canto, da pintura, da escultura, da caracterização e muitos outros recursos. Tudo acontecendo ao vivo, na hora. Para fazer teatro, basta ter alguém que represente um papel e alguém que assista, ou seja, basta um ator e um público. Desde os tempos remotos, o ser humano imagina e conta histórias, e para isso inventou linguagens e desenvolveu métodos. As histórias contadas através de palavras ou movimentos do corpo por artistas que se apresentam ao vivo na frente do público são chamadas de artes cênicas. As artes cênicas são uma espécie de grande guarda-chuva artístico sobre o qual se abrigam a dança, a ópera, o circo e, é claro, o teatro. A origem das artes cênicas está diretamente ligada aos rituais de comunhão e reverência aos deuses, realizadas pelos povos antigos. Ora, hoje a gente festeja um casamento, não é? E pelo mesmo motivo, a comunhão. Os gregos antigos faziam seus rituais de adoração aos seus inúmeros deuses. Hoje, a gente faz outros tipos de rituais religiosos, mas a busca é a mesma: estabelecer contato com o grande mistério que é a nossa vida e, é claro, a nossa morte. O ser humano não vive sem os seus rituais, ou seja, não vive sem as artes cênicas. Para fazer teatro, é preciso que alguém represente um papel, um ator ou atriz que conte uma história, alguém que assista a isso, que é o público. E isso tudo deve ser feito ao vivo, ou seja, o ator é o que conta e o público o que acompanha a história. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Vamos conhecer agora um pouco sobre a origem do teatro. O teatro sempre esteve presente nas representações das mais antigas civilizações, em todos os lugares do planeta. O teatro grego surgiu em rituais religiosos em louvor ao deus Dionísio, que era o deus da uva e do vinho. Sacerdotes e seguidores reuniam-se no templo ou saíam em procissão entoando hinos de louvor ao deus. Na metade do século VI a.C., um sacerdote de Dionísio, chamado Tespes, deu início a uma revolução. Durante o culto, em vez de cantar "Ele, Dionísio, é formidável", cantou "Eu, Dionísio, sou formidável". Assim, ao cantar "Eu, Dionísio", em vez de "Ele, Dionísio", Tespes inventou de uma só sacada o ofício de ator e a arte de compor peças teatrais, que é chamado de dramaturgia. A partir de Tespes, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, atingindo seu auge na Atenas do século V a.C., quando grandes edifícios ao ar livre foram destinados a eles, os teatros. A palavra teatro tem origem grega, teatro, e significa lugar de onde se vê. Graças à sua arquitetura, todos podiam ver e também ouvir os atores representando. E olha que alguns dos teatros tinham capacidade para mais de 10.000 pessoas. O teatro tinha uma função social muito importante: proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento. Hoje, além dos teatros, vários espaços despertam essa função. Você já ouviu a expressão "minha vida está uma tragédia"? Então, essa história de tragédia foi inventada pelos gregos. A tragédia grega era um modo de contar a história
que quase sempre terminava com a morte do herói. Os temas das peças eram, geralmente, ligados a questões de lei, justiça e destino. A tragédia servia também para resgatar a história de um povo, uma espécie de memória coletiva. Ao contrário das tragédias, as comédias não tinham finais tristes. Seus personagens eram pessoas comuns, do povo e até mesmo bichos. E seu principal objetivo era provocar riso no espectador. Para Aristóteles, famoso filósofo grego, o teatro tinha uma função terapêutica. Ajudava a eliminar os excessos emocionais. O povo voltava mais aliviado para casa após assistir a uma peça teatral. Esse processo é conhecido como catarse.